Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Hoje vamos analisar o relatório de 2021 do Banco Mundial sobre o desenvolvimento. Examinaremos especificamente duas das áreas de pesquisa cruciais para economistas e pesquisadores. Sabe, aqueles que trabalham com desenvolvimento global. Mergulhamos neste relatório bastante abrangente chamado de Dados para uma Vida Melhor, para falar sobre nossas principais percepções. É todo sobre como o papel evolutivo dos dados está moldando o pensamento sobre o desenvolvimento. De fato, e é um relatório rico, com certeza. Para a nossa discussão de hoje, vamos nos concentrar em, dois temas interconectados. Primeiro, as formas inovadoras pelas quais os dados foram coletados pelo setor privado. Pense em dados comerciais que podem ser reutilizados para abordar desafios públicos. E segundo, vamos explorar a necessidade crucial de fortalecer a infraestrutura de dados. Isso é fundamental para promover um acesso mais equitativo e principalmente fomentar a atividade econômica. Isso está impulsionando pesquisas significativas agora. Vamos nos aprofundar nessa primeira questão, então, sobre reutilização de dados de intenção privada. Então, quando falamos sobre isso, nos referimos aos vastos rastros digitais que todos nós deixamos, certo? Falamos sobre nosso uso de telefones celulares, as interações em redes sociais, pesquisas online e esse tipo de coisa. Exatamente isso. Dados que não foram coletados inicialmente para o bem público, mas o relatório aponta para seu potencial enorme. Por exemplo, a capacidade deles poderem informar os esforços de desenvolvimento. Mas, particularmente, dados tradicionais do governo, o que eles chamam de dados de intenção pública, estes podem ter lacunas. Lacunas em termos de oportunidade ou, talvez, detalhes? Isso mesmo. Os dados de intenção pública, apesar de vitais, podem ser pesados, muito demorados para coletar. E nem sempre podem capturar, digamos, a imagem mais atual ou detalhada. Os dados de intenção privada, por outro lado, são frequentemente gerados quase em tempo real. Eles podem oferecer uma compreensão muito mais detalhada de comportamentos, de tendências. O que é bem convincente é como essas informações podem ser aplicadas de forma criativa para resolver problemas da sociedade. O relatório tem alguns exemplos muito interessantes disso. Um que me chamou a atenção foi o uso de registros detalhados de chamadas de celulares, os CDRs, em Ruanda. O relatório aponta que eles usaram padrões nesses registros para rastrear e até prever os níveis de pobreza localmente. Mas então, por que isso é tão impactante? Bem, o relatório sugere que tais mapas de pobreza localizados podem ser usados de forma mais efetiva para direcionar as políticas, programas e recursos para os mais pobres. Olhando para um panorama maior, isso poderia permitir que os governos direcionassem programas sociais e assistência de forma muito mais precisa e frequente também, garantindo que os recursos cheguem às pessoas certas no momento certo. Isso faz muito sentido. Tem um outro exemplo, talvez bem diferente, analisando dados de mídia social, o Twitter no estado de Washington, nos Estados Unidos, em relação ao sentimento sobre segurança no trânsito. Como isso se relaciona com os desafios de desenvolvimento? Bem, o princípio por trás é o mesmo: extrair insights úteis de informações digitais prontamente disponíveis. No caso do estado de Washington, ao analisarem o tom e o conteúdo de tweets sobre o trânsito, os pesquisadores puderam avaliar as percepções públicas sobre medidas de segurança, talvez até mesmo identificar pontos críticos em potencial ou áreas de preocupação. Agora, se você pensar em aplicar técnicas semelhantes em países de baixa renda, onde talvez se tenha poucos dados oficiais de segurança rodoviária, este tipo de feedback público em tempo real poderia informar melhores políticas de segurança rodoviária. Claro, isso levanta questões interessantes sobre, adaptar esses métodos em diferentes contextos culturais, diferentes idiomas. E não são apenas coisas acadêmicas também.
O relatório menciona coisas como os relatórios de mobilidade da comunidade do Google. Me lembro deles durante a pandemia. Eles usaram dados de localização anônimos para mostrar como os padrões de movimento das pessoas mudaram, certo? Em vários países. Sim, eles foram muito valiosos. E o que é notável aí é a escala global, a capacidade de realmente fazer comparações entre diferentes regiões. Os funcionários da saúde pública podiam usar esses dados para comparar a resposta de seu país com a de outros, entendendo o impacto das restrições e observando como os comportamentos mudavam. Essa informação comparativa quase em tempo real foi uma ferramenta poderosa durante uma crise global. E da mesma forma, o Índice Global de Velocidades de Internet da UCLA é baseado em testes de velocidade gerados pelo usuário. Outro grande exemplo de reaproveitamento são os governos e organizações financiadoras que podem usar isso para identificar áreas com baixa conectividade e priorizar onde os investimentos em banda larga devem ir. É incrível como apenas executar um teste de velocidade contribui para esse quadro maior. O relatório menciona até mesmo a combinação de tipos de dados, públicos e privados, como priorizar o financiamento para serviços de agricultura digital, mas apenas em áreas que já possuem uma cobertura 3G ou 4G decente. Essa sinergia parece óbvia quando você pensa sobre isso. Exatamente. Você sobrepõe esses conjuntos de dados e obtém uma compreensão muito mais rica e com nuances. Permite decisões mais informadas sobre onde colocar recursos para ter o impacto máximo. No entanto, e isto é importante, alavancar dados de intenção privada para o bem público não vai acontecer, sem desafios. Com certeza. O relatório aborda alguns obstáculos significativos, não é? Como simplesmente obter acesso aos dados em primeiro lugar, especialmente das operadoras de telefonia móvel. Elas têm questões de confidencialidade comercial. Essa é uma restrição fundamental, sim. Essas empresas detêm grandes quantidades de dados muito valiosos, mas acessar eles geralmente significa navegar por estruturas legais e comerciais bastante complexas. Além disso, existe a necessidade de expertise técnica suficiente dentro dos órgãos governamentais. Eles podem simplesmente não ter a capacidade interna para realmente analisar e usar esses conjuntos de dados complexos de forma eficaz. Superar isso muitas vezes requer vontade política e investimento dedicado para construir essa capacidade de ampliar os projetos piloto bem-sucedidos além apenas do teste inicial. Ok, vamos mudar de assunto então. Vamos para a nossa segunda área-chave de pesquisa: fortalecimento da infraestrutura de dados. Isso parece a camada fundamental, não é? É aquilo que possibilita todo o resto. O relatório enfatiza que ter a infraestrutura certa para coletar, trocar, armazenar, processar, distribuir dados é extremamente crucial. É fundamental. E o relatório destaca bastante as disparidades significativas que existem. Existem grandes diferenças na infraestrutura de dados, tanto entre países, quanto mesmo dentro do mesmo país. Você não pode efetivamente alavancar dados para uma vida melhor se grandes partes da população simplesmente carecem de acesso básico às redes e ferramentas digitais necessárias. A cobertura universal de banda larga é apontada como crucial. A Comissão de Banda Larga da ONU tem esse objetivo, certo? 75% de entrada de usuários até 2025. Quais são as principais barreiras aí? Bem, existem dois principais desafios identificados. O primeiro é o que eles chamam de lacuna de cobertura. Isso se refere a áreas frequentemente remotas ou pouco povoadas, onde simplesmente não é comercialmente viável para as empresas implementarem infraestrutura de banda larga. Para enfrentar isso, o relatório sugere intervenções políticas, como fomentar mais competição no setor de telecomunicações, incentivar o compartilhamento de infraestrutura entre provedores, tornar o espectro sem fio mais disponível e acessível e também explorar novas tecnologias para alcançar essas áreas difíceis. Faz sentido atacar o lado da oferta, tornando mais barato construir. Mas o relatório também fala sobre uma lacuna de uso. Isso é, onde as pessoas estão dentro da cobertura, o sinal está lá, mas elas ainda não estão realmente usando a internet. O que está por trás disso? A lacuna de uso é
Bom, multifacetada. O relatório aponta para fortes ligações com fatores como pobreza, níveis de educação, idade e também gênero. Mesmo quando a infraestrutura existe, as pessoas podem não ter condições para pagar dispositivos ou planos de dados, ou podem não ter as habilidades de alfabetização digital necessárias para usar a internet de forma eficaz. Ou então pode existir outras barreiras socioculturais também. Isso significa que a política precisa mudar o foco, não apenas no lado da oferta, mas também para enfrentar essas restrições do lado da demanda. Certo. E que tipo de intervenções podem ajudar a superar essa lacuna de uso? O relatório traz alguns detalhes sobre isso, né? Sim, coisas como subsídios direcionados para dispositivos habilitados pela internet. A Costa Rica e Malásia fizeram coisas assim, ajudando as pessoas a pagar por smartphones ou computadores. Também analisando impostos e taxas de importação sobre telefones celulares, tornando os dispositivos básicos mais acessíveis. E o relatório ressalta a disparidade significativa entre o uso de dispositivos móveis e gênero em muitos países de baixa e média. Isso precisa de atenção focada, com programas específicos para promover a inclusão digital para as mulheres. Outro ponto interessante foi o desafio para os países de baixa renda, porque eles frequentemente carecem de infraestrutura de dados domésticas. Isso força eles a depender de instalações no exterior, o que aumenta os custos e atrasa as coisas. Eles chamam isso de efeito trombone. Sim, este é um gargalo crítico. Quando os dados têm que viajar longas distâncias apenas para serem trocados, armazenados ou processados, isso adiciona custos e latência que são significativos. Pense no seu tráfego de internet tendo que ir para o exterior e voltar só para alcançar um servidor que pode estar relativamente perto. O relatório enfatiza bastante o estabelecimento de pontos de troca de internet em nível nacional, IXPs. Eles são como hubs de tráfego local para dados da internet. E também a construção de data centers de colocação dentro desses países. O relatório menciona que, na Bolívia, um IXP nacional foi ilegalmente obrigatório e, após melhorias em sua governança, houve maior dependência dele pelos players do mercado local. Isso reforça a necessidade de construir esse ecossistema digital local. Por fim, o relatório aborda algumas tendências encorajadoras também, como o mais uso de redes de nuvem distribuídas para análise de Big Data e também crescentes contribuições de países de baixa e média renda para o desenvolvimento de software de código aberto. Estes, com certeza, são desenvolvimentos positivos. A computação em nuvem dá acesso a um poder de processamento sério sem a necessidade de enormes investimentos iniciais em servidores físicos. E o crescente envolvimento em código aberto? Bom, isso sugere um crescente conjunto de talentos técnicos e um espírito colaborativo no mundo em desenvolvimento. Isso pode ajudar a construir e manter sua própria infraestrutura de dados no futuro. Então, para recapitular nossa discussão de hoje, exploramos duas áreas de pesquisa cruciais do relatório do Banco Mundial. Primeiro, o cenário promissor, mas também bastante complexo, de reutilizar dados privados para benefício público. E segundo, a necessidade fundamental de construir uma infraestrutura de dados robusta e equitativa. Essa é a base para usar dados para melhorar vidas e impulsionar o progresso econômico. Com certeza. Estas áreas são vitais para economistas, para pesquisadores focados no desenvolvimento, entender como alavancar efetivamente essas novas fontes de dados, ao mesmo tempo em que constroem uma infraestrutura de dados inclusiva e sustentável. Esse equilíbrio será fundamental, a fim de garantir que os dados contribuam para a melhora de vidas, especialmente em países de baixa e média renda. Isso nos leva a uma reflexão final para nossos ouvintes. Como encontrar o equilíbrio entre aproveitar rapidamente essas novas e muitas vezes privadas fontes de dados para gerar impacto imediato e o processo certamente mais lento, porém possivelmente mais sustentável, de construir uma infraestrutura de dados verdadeiramente equitativa a longo prazo? Mas enfim, tudo isso são coisas a se ponderar. Esta foi a nossa análise do relatório sobre o desenvolvimento mundial de 2021. Obrigado por se juntarem a nós nesta análise aprofundada. Foi uma discussão valiosa. Passo a palavra para você, Renas. Obrigado por se juntar a nós.
Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.